Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o economista e professor Luiz Gonzaga Beluso. Ele é professor titular de Economia da Unicamp, foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de São Paulo, teve uma atuação no governo federal, no Ministério da Fazenda, enfim, é uma pessoa muito conhecida, muito conceituada, que vai nos falar um pouco sobre a situação da economia em nosso país. É intrincada a situação, porque tem muita gente, professor, comemorando que o Brasil, diante de uma perspectiva de que no ano passado teria um crescimento negativo, na verdade, cresceu um pouquinho, 0,82%, com uma grande predominância do setor primário, não é? Cresceu mais de 8%. Como é que o senhor, como analista, um homem que está ligado à economia tão intimamente, como é que o senhor viu esse resultado? Eu vi com muita satisfação, né? Porque as previsões do início do ano, ou logo após a desvalorização do real, eram as mais negras e catastróficas. E elas, felizmente, não se realizaram. Estou dizendo, felizmente, para todos nós, sobretudo para aqueles que mais dependem do crescimento da economia. O que ocorreu foi que, ao contrário até do que o governo antecipava, porque o governo resistiu muito a desvalorizar o real, porque ele imaginava que as consequências do ponto de vista inflacionário e da queda do PIB seriam desastrosas e poderiam tisnar, digamos, a imagem do governo, que já estava manchada naquele momento, porque nós nos esquecemos, e nós nos esquecemos facilmente, né, do passado, é que a economia estava numa trajetória recessiva no final de 1998. E muito profunda e muito rápida a recessão. E não era só o Brasil também, não é? Não era só o Brasil, os países asiáticos tinham, na verdade, sofrido a crise no final de 97. Estavam começando a se recuperar. Os tigres. A Coreia teve uma recessão de 6% do PIB, uma queda de 6% do PIB em 1998. Esse ano teve um aumento. Voltou a crescer 9%, cresceu muito bem. Depois até nós podemos discutir quais são as nossas diferenças, né? E nós reagimos relativamente bem. Agora, nós precisamos ter muito claro que isso não basta, porque o crescimento foi quase que imperceptível. Ainda mais se nós olharmos o fato de que essa taxa de crescimento, que é a medida de um agregado, da variação de um agregado muito grande, que é o total de bens e serviços que são produzidos todo ano na economia, foi puxado pela agricultura. E o cálculo que o IBGE faz do crescimento agrícola é um pouco precário, porque é fundada na produção física, né? Então nós temos que tomar com grano salis, como se diz, com uma certa cautela, esse crescimento. Mesmo porque... E tem sorte, não é? Assim, dos setores tradicionais da economia, o primário, o secundário e o terciário, sem contar o quaternário, que seria o da criação tecnológica, que é muito do seu agrado, o que depende mais de sorte e do Todo-Poderoso, talvez seja o setor primário, né? Sem dúvida, é o mais natural dos setores, mais ligado à natureza, aos azares. Chove muito, se chove pouco, né? Às vezes a gente fica torcendo para dar uma geadazinha lá na Califórnia, né? Para ver se as laranjas... a situação das nossas laranjas aqui, ela melhora, né? Então, é um pouco aleatório, quer dizer, ninguém pode dizer assim, foi uma ação de fulano Beltrano que determinou que a agricultura fosse dar 8%. Claro que não atrapalharam. Não atrapalharam. A agricultura no século XX sofreu, como um subsistema da economia, ela sofreu transformações muito importantes e ela, hoje em dia, apesar da persistência desses azares climáticos e que continuam afetando, ela foi protegida de todos os modos e maneiras, né? Nos países desenvolvidos, os sistemas de crédito, sistemas de compra que os governos montaram, de compra dos produtos agrícolas para a sustentação da renda agrícola, dos preços e da renda. No Brasil nós tratamos isso com um certo descuido, eu diria, né? Mas, de fato, aqui, esse fenômeno da sorte, né? A sorte influi mais do que influi em outros países que conseguiram
De uma certa forma, é claro que absolutamente não dá para controlar as incertezas do clima, né? Mas é possível que se dê uma certa segurança e continuidade à produção agrícola e ao crescimento da oferta de alimentos e matérias-primas oriundas da agricultura. Mas o senhor disse que isso não é tudo e eu quero lhe dar razão. Eu estive há pouco nos Estados Unidos e assisti ao presidente Bill Clinton falando ao Congresso, no que eles lá chamam de State of the Union. Eles fazem anualmente uma certa prestação de contas e também apelos que ele faz ao Congresso, em que ele é minoria, né? Há uma maioria republicana que bateu palma com muita dificuldade para ele, mas em certos casos, sobretudo na hora da educação, os republicanos também bateram palma. Mas o que me impressionou mais, além da classe dele, incrível, né? Você tem uns problemas aí morais indesculpáveis, mas uma grande competência administrativa, indiscutível. O que me impressionou foi a afirmação dele, ele quase começou por aí, dizendo o seguinte: estão sendo criados 20 milhões de postos de trabalho agora nos Estados Unidos, vamos dizer assim, numa ação que não tem paralelo nos últimos 30 anos e saiu por aí. Então, veja, crescer, chegar como os Estados Unidos chegaram a 9 trilhões de dólares, né, no PIB, tá bem, mas o que o presidente comemora, e nós comemoraríamos tanto, né, é o emprego, é quase que o pleno emprego, aquilo que o Mitterrand falou há tantos anos atrás e que depois a França não conseguiu alcançar. Então, chegando concretamente, o que o senhor diz que seria a felicidade completa nossa, além do 0,82%, como é que nós poderíamos, vamos dizer assim, dar a ideia de que existe uma solução para o problema da justiça social em nosso país? Eu acho que os Estados Unidos, na verdade, estão no ápice de um processo de crescimento que se iniciou no começo dos anos 90, né? Logo depois da eleição aliás, quando o Clinton estava sendo eleito, o processo de crescimento, de recuperação e depois de crescimento começou a se engendrar. E, de fato, a diferença específica, digamos, dos Estados Unidos é a sua capacidade de criar empregos, né, num volume e numa velocidade impressionante, sobretudo de 97 para cá, né? A taxa de desemprego caiu para 4%. Essa taxa de 4% era típica dos anos 50 e 60, quando ocorria a chamada era dourada do pós-guerra, do capitalismo, na qual nós também entramos, né, com o nosso processo de industrialização, o prosseguimento. JK, exatamente. O que ocorre hoje é que há na economia mundial uma espécie de assimetria entre a capacidade americana de crescer e gerar empregos e as estratégias que podem ser seguidas pelos outros países. Não são parceiros na tal da globalização? Depois nós vamos falar sobre isso, que eu li um artigo seu na Folha de São Paulo, fiquei um pouco intrigado. Mas, de toda forma, a globalização está representando uma indiscutível melhoria nas condições do povo norte-americano? Sem dúvida, para eles, a globalização significou a possibilidade de 9 anos praticamente de prosperidade ininterruptos, né? E uma melhoria muito grande na qualidade de vida, sobretudo dos estratos da classe média para cima, porque a renda, digamos, média dos 40% inferiores, ela só começou a melhorar a partir de 98 para frente. Antes disso, esse crescimento teve uma característica muito peculiar, diferente do que ocorreu, por exemplo, nos anos 50 e 60. A renda mediana do trabalhador americano, do trabalhador representativo, cresceu até 97 apenas 260 dólares, a dólares de 97. Ao passo que esse crescimento nos anos 50 e 60 foi superior a 1.800. De modo que, na verdade, do ponto de vista da democratização,
a melhoria não foi tão clara assim, né? Até houve uma certa piora na distribuição de renda. Mas, digamos, o crescimento foi tão intenso que acabou puxando todo mundo para cima. Veio todo mundo. Veio todo mundo para cima, em posições distintas, né? Alguns até perderam um pouco de posição, mas, enfim, a sensação de quem vai aos Estados Unidos, o senhor esteve agora, recente, há pouco tempo lá, é de que as pessoas estão vivendo e com expectativas melhores de vida, né? Veja, isso tem reflexos políticos, é claro, né? Então já o presidente já põe a esposa para ser candidata. Põe não, porque ela manda um bocado, né? Ela resolveu ser candidata a senadora por Nova York, não tinha nenhuma chance, porque ela briga com o atual prefeito, que é muito popular lá, Giuliani, né? Mas ela está muito bem. Agora o Al Gore, que é o segundo vice, né? Está crescendo, ele estava atrás, né? Do Bush, né? Do filho do ex-presidente, que é governador do Texas, né? Então, o que está acontecendo é que há uma certa euforia americana. Mas sabe uma coisa que eu queria lhe contar, e aos nossos telespectadores? Fui com a minha esposa. E é evidente que a esposa precisa atualizar algumas coisas, comprando dentro dos limites permitidos, né? E eu fui com ela naqueles supermercados, né? Também não são nos shoppings e tudo. Assim, uma blusa de Sri Lanka, aí o sapato é brasileiro, aí tem uma calça coreana, tênis também é da Coreia, roupas de Macau. Aí eu disse, olha aí, parece que a globalização, pelo menos, está provocando uma diversificação tão grande de procedências desses produtos, que eu imagino que algum dinheiro, enfim, algum conforto deve estar sendo oferecido ou levado a essa gente desses países que não são tão desenvolvidos assim. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que os países se beneficiaram desigualmente da globalização. Esses países que o senhor acabou de mencionar, alguns abastecem o mercado americano. O déficit, um parênteses, o déficit americano de balança comercial está em torno de 26 bilhões, é um recorde, 26 bilhões e 700 milhões de dólares no último mês. É um recorde absoluto, né? Isso anualizado dá um déficit de mais de 300 bilhões de dólares. Isso é assustador. Né? Assustador. Agora, na verdade, isso num país comum, né? Um país plebeu qualquer, não os Estados Unidos, daria certamente um ataque à moeda americana, né? Dada a trajetória provável do déficit, se o crescimento continuar assim. É claro que se o crescimento continuar assim, é uma condição que não vai se cumprir, porque, a menos que se nós estejamos diante de um fenômeno muito novo, a economia tende a perder força, né? Tende a flutuar ciclicamente. Eu acho que a economia americana, apesar das ideias da nova economia, etc., isso não vai acontecer. Vai haver um desfalecimento em algum momento da taxa de crescimento dos Estados Unidos, que vai haver uma perda de vigor. Não estou dizendo que vai haver uma catástrofe, nem um desastre, mas a economia americana vai crescer menos, ou provavelmente encontrar nos próximos anos uma recessão, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esses países têm se beneficiado muito desse apetite americano por importações, né? Também os europeus, diga-se. Nós temos nos beneficiado menos dessa... Isso é que eu acho. O comércio nós temos nos beneficiado menos. Nosso definha, em vez de se ampliar, em vez de se multiplicar. Na verdade, nesses 4 anos de real forte, nós perdemos posição no mercado internacional, né? Nossa participação nas exportações mundiais caíram. E nós não conseguimos nos recuperar, apesar da desvalorização. O que está claro é que a desvalorização ainda não conseguiu, estou dizendo,
dá um impulso adicional às exportações. Nós melhoramos a nossa situação da balança comercial. Pois é, e veja, eu sei que esse é um problema complexo e eu quero ouvi-lo com vagar. Nós precisamos dar um pequeno intervalo agora e nós vamos prosseguir nesse assunto. Depois vamos falar um pouquinho também de privatização e tal, mas um pequeno intervalo e seguiremos entrevistando o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso. Até já. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o professor e economista Luiz Gonzaga Beluso, que foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de São Paulo e que foi um grande amigo de Ulisses Guimarães. Tem saudades dele? Muitas, muitas saudades. O Brasil sentiu a falta dele, muito, não foi? Muito. Ele era talvez o único político profissional que eu conheci que honrava a profissão, né, que abraçou, né, tinha paixão pela política, né? Era um homem que sabia transitar sabia que a sua função era fazer essa mediação entre o interesse coletivo e, na verdade, o aparelho de Estado, né? Tinha clara consciência disso. Sem se beneficiar de nada. Nunca. Né? Um fenômeno incrível, Ulisses Guimarães, né? E eu assisti desde os anos 70 a luta dele pela redemocratização, sempre com aquela necessária paciência, né? Paciência histórica que ele muito prudente, sabe? Uma vez fizeram uma onda assim, o doutor Ulisses quer entrar para a Academia Brasileira de Letras. E eu sabia, ele foi professor, ele escreveu livros, inclusive, sobre as arcadas, né, as famosas arcadas da Faculdade de Direito. Eu pedi para conversar com ele, fui eu que pedi em Brasília, e ele disse, eu pego você, onde você se encontra, e nós vamos almoçar juntos. Só eu e ele, nem a esposa, né? Que serviu, mas não ficou. Então conversamos longamente, ele me fez muitas perguntas, eu alertei para os riscos de uma derrota para um homem político como ele, e sabe que ele depois disso não voltou, não insistiu em colocar essa possibilidade, embora tivesse chance, é claro, um homem notável pela cultura, pelo caráter, pelo exemplo, né? Mas não quis mais. Quer dizer, eu sou detentor desse segredo que agora falo, né? De uma vontade que passou pela cabeça dele de um dia pertencer à Academia de Letras. Porque ele tinha uma cultura humanística, né, clássica, insuspeitada para as pessoas, mas quem teve a possibilidade de conviver mais intimamente com ele sabia que ele era, por exemplo, um leitor de Ovídio, né? Que ele sabia trechos da Odisseia, ele recitava, né? Ulisses, né? O Odisseu, compromisso com o próprio nome. Com o próprio nome. Ele era um homem que, na verdade, aparentava menos do ponto de vista da cultura e da adesão a esses valores da cultura ocidental, né? Do humanismo ocidental. Aparentava menos em público do que realmente ele cultivava privadamente. Mas uma vez, eu vou lhe dar vou dizer mais uma outra coisinha, porque é uma pessoa que nós temos que de vez em quando lembrar, porque não existem muitos. Eu diria até que não sei se tem outro. Acho que não. Na Faculdade Metropolitana Unida, eu fui assistir a uma palestra do Dr. Ulisses Guimarães, a convite do professor Edevaldo Alves da Silva, e eu nunca tinha ouvido o Ulisses, a não ser em comícios, e, enfim, velho PMDB e tudo, MDB. Fiquei impressionadíssimo, exatamente com isso que o senhor está dizendo. A cultura dele de tudo de improviso, não lê nada. Aliás, ele não gostava de ler, o negócio saía mesmo lá de dentro, porque era da cultura dele, né? Bom, a nossa homenagem ao Ulisses Guimarães. Eu queria prestar homenagem aqui a um telespectador de Maceió que me escreveu uma carta extremamente simpática
Ildebrando Gentil de Oliveira. Ele é de Maceió. E ele diz assim, mandou um livro, né, um bom livro, chamado O Homem Não Sofre, Luta. Eu já gostei desse título, que é de autoria dele. É um trabalho sociológico, tem filosofia no meio, e ele pede que a gente faça aqui no decorrer do programa, que ele elogia frente a frente, é um assíduo espectador, né? E fizesse menção ao referido livro e dessa forma ajudando a carreira dele literária. Está dada a referência e feita com muito carinho, com os agradecimentos. Eu tenho recebido muita correspondência dessa natureza. Essa aqui foi uma seleção que fiz para homenagear o nosso fiel telespectador. Amigo, nós ficamos devendo do bloco anterior uma conversa, enfim, completa, que se completaria, enfim, a respeito da globalização. Eu lhe dou a palavra para que o amigo, se quiser, conclua e insira, por favor, o Brasil nisso, para que nós possamos saber, afinal, se a globalização pode um dia vir a ser muito boa para o nosso país, ou ela está sendo excepcionalmente boa para as nações pós-industrializadas, como é o caso dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião? Eu acho que nós temos que fazer um esforço, depois dos 4 anos de má condução da política econômica, sobretudo pelo congelamento da taxa de câmbio e pelo dano que nós causamos às exportações brasileiras, às nossas posições em terceiros mercados, que foi agravada pelas desvalorizações dos países asiáticos. Então nós estamos vendo que a reação deles foi muito mais rápida, muito mais vigorosa do que a nossa. Em primeiro lugar, nós temos que nos liberar dessa taxa de juros de 19%, taxa básica de juros, que para quem quer tomar financiamento, quer no setor agrícola, industrial, ou as famílias que querem comprar a crédito, são afastadas do crédito pelo efeito de uma taxa de juros muito elevada. No Brasil tem uma participação do crédito em relação ao PIB que é uma das baixas do mundo, é 28%. Qualquer outro país, para crescer, Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 100% do PIB o volume de crédito em relação ao PIB. Estados Unidos está crescendo porque tem tido a oportunidade de oferecer crédito barato às empresas, às famílias, sobretudo às famílias, e até aos aplicadores do mercado